alta nos preços. Consumidor muda hábitos alimentares devido à inflação. Veja como a escravidão em Minas Gerais teve semelhanças com a do Rio Grande do Sul. E não perca as vagas de emprego da semana. Olá! Nos últimos dias, as notícias sobre a inflação ocupam as manchetes dos principais veículos de comunicação do país. Índices, números e siglas que às vezes dizem muito pouco e parecem não refletir a realidade. Na prática, a maioria da população sente a alta dos preços dos produtos quando vai ao supermercado. Este ano, o vilão das prateleiras foi o tomate. Veja na reportagem de Nívia Machado como a inflação afeta a vida do ouro-pretano e como o consumidor pode driblar os alimentos caros. Apesar de os preços dos alimentos terem subido um pouco menos em março e abril, eles ainda continuam pesando no bolso do consumidor. De acordo com o Banco Central, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 6,59% e estourou o teto da meta estipulada pelo governo, que era de 6,5%. Para o economista Igor Viveiros, esse é um motivo de preocupação. Essa é uma inflação tipicamente de demanda, né? O que a gente tem percebido é que ela decorre de políticas fiscais e políticas monetárias um pouco mais frouxas que o governo vem praticando ao longo dos anos, né? Então, se você crê que os preços vão se elevar, o que você faz para tentar se proteger? Você eleva os seus preços, você reajusta os seus preços. Se você acredita que seus custos, você é uma empresa, por exemplo, se você acredita que seus custos vão subir, você vai tentar antever essa perda e tentar reajustar seu preço, né, para não incorrer em perdas. Dona Maria Joelina tem sentido no bolso os aumentos dos preços dos alimentos. Ela anda com dificuldades em fazer o carrinho de compras caber no orçamento. Nem sempre foi assim. Eu geralmente levava 1 quilo, 1,5 quilo. Mas depois que os preços aumentaram muito, então está sendo tudo assim, né? A tomate, esses dias que teve muito alto, eu nem comprei. De acordo com o IBGE, o tomate vem aumentando de preço há 1 ano. Durante esse período, o aumento chegou a 122,13%. Na lista dos vilões, a cebola teve aumento de 23,99% em 1 mês e a batata inglesa teve aumento de 17,65%. Se eu comprasse a tomate, eu não ia comprar outras coisas, né? Eu tive que diminuir outras coisas, consumir menos outras coisas para poder não faltar o que a gente consome normalmente, né? O INPC, Índice Nacional dos Preços ao Consumidor, é medido pelo IBGE e pesquisa a população com faixa salarial de 1 a 6 salários mínimos. E Dona Maria Joelina pertence a esse grupo. O motivo da inflação afetar tanto a vida dessa camada da população é que a maior parte da renda é gasta com alimentação, um dos itens medidos pelo índice. Os trabalhadores que recebem até 3 salários mínimos, eles não têm capacidade de poupar e de se proteger da inflação. Eles têm que consumir praticamente toda a sua renda. E praticamente toda a sua cesta de consumo é alimentos. O jeito, então, é driblar a inflação sem afetar a saúde. A nutricionista Vânia da Silva dá dicas importantes para que a alimentação não fique tão amarga. Então, na falta do tomate, o que nós podemos fazer, né? Nós temos outros alimentos que contêm o licopeno, né? Que é a melancia, mas para substituir, colocar no molho de uma macarronada, numa carne com molho, né? Para dar pigmento, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos substituir, por exemplo, por molho pronto. E uma boa notícia, na última quarta-feira o IBGE divulgou o IPCA de abril. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,55%. No acumulado de 12 meses, o IPCA tem alta de 6,49%. O número parece alto, mas volta para dentro do teto da meta de inflação estabelecida pelo Banco Central, que é de 6,5%. No mês passado, o indicador havia estourado o teto da meta pela primeira vez desde dezembro de 2011.
No dia 13 de maio, comemoramos o fim da escravidão. A data marca a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel em 1888 e representa uma vitória no longo processo de lutas, rebeliões e mortes enfrentadas pelos negros em 300 anos. Em Minas Gerais, os escravos eram responsáveis pela mineração. No Rio Grande do Sul, cuidavam da pecuária. Distâncias e diferenças que se encontram nas lutas e nas conquistas. Cenas espontâneas do cotidiano dos moradores de uma fazenda em Santa Catarina mostram a história de um local onde várias gerações deixaram um legado na tradição afro-brasileira. Mais de 30 fotografias e um vídeo documentário relatam a história do escravismo no sul do país, por meio da exposição itinerante Invernada dos Negros. Ela mostra um lado muito interessante daquela comunidade, daquele estado, que é uma história peculiar e muito parecida com a nossa, em certo ponto, que no século XIX existia uma fazenda e um fazendeiro deixou parte das terras para os seus escravos. E de lá para cá eles não poderiam dividir essas terras teriam que ser passadas de geração em geração, os mais velhos morrendo, deixando para os filhos, para os netos, e acabou virando um foco de resistência negra mesmo, dentro do estado de Santa Catarina. Essa exposição, apesar de ser de um estado tão distante, né, Santa Catarina, a gente sempre imagina que são pessoas com um biotipo bem diferente, né, do nosso, mais para o lado europeu. Mas não, essa exposição mostra uma população de uma comunidade muito parecida com a nossa aqui de Ouro Preto, né, muitos negros, lembra muito as comunidades de Lavras Novas, de Miguel Burnier. Em Minas Gerais, a escravidão associada no século XVIII às atividades extrativas, sobretudo o ouro, né? O ouro, basicamente. Ainda que houvesse escravos também na agricultura, porque a agricultura ela foi paralela à mineração. E no Rio Grande do Sul, a escravidão muito mais ligada à criação de gado e às charqueadas, à produção do chá. A escravidão não é lembrada apenas pelo sofrimento. A luta pela liberdade, a valorização da identidade e cultura são pontos importantes destacados pela historiadora. É inevitável que tenha essa dimensão da violência, mas não se deve exaltar apenas essa dimensão, que isso acaba sendo um tabu porque você não reconhece a condição de sujeito dessas pessoas. Então, acho que isso é que tem que ser superado. Em junho, a exposição Invernada dos Negros vai para o Rio Grande do Sul. Em agosto, em São José dos Ausentes, no Planalto Gaúcho. São Paulo e Salvador também vão receber a exposição. As datas ainda não foram divulgadas. Para outras informações, acesse invernadadosnegros.com.br. Confira agora as vagas de emprego da semana. O Cine de Ouro Preto oferece 10 vagas para técnico de enfermagem. O candidato ou a candidata deve ter ensino médio completo, além do curso técnico em enfermagem. Não é exigida experiência. Informações pelo telefone 3559-3321. O Cine de Mariana está com 10 vagas abertas para motorista de ônibus coletivo. Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses comprovada e possuir carteira nacional de habilitação na categoria D ou E. Informações pelo telefone 3558-2001. O Cine de Mariana também oferece 10 vagas para auxiliar de topografia e 5 para topógrafo. Para as vagas de auxiliar, o candidato pode ter ensino médio incompleto, mas precisa ter 6 meses de experiência comprovada em carteira. Para topógrafo, é desejável ter formação técnica em topografia, mas são requisitos obrigatórios: ensino médio completo, carteira nacional de habilitação na categoria B e 6 meses de experiência. Informações pelo telefone 3558-2001.
você gostaria de assistir no Plano Aberto? Envie suas sugestões de reportagens para o e-mail produçãotvufop@gmail.com ou então para o nosso perfil no Facebook, no Televisão UFOP. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Plano Aberto.